Quando você conhece alguém, o que você procura primeiro? Se a sua resposta foi amor, talvez você precise repensar nisso. Eu acredito que amor é fundamental, mas amor não deveria ser o principal critério para escolher alguém. E antes que essa frase pareça absurda para você, fica comigo até o final, porque existe uma diferença muito importante que poucas pessoas percebem. Se você é novo por aqui, eu sou Rayane Barbosa, psicanalista e terapeuta comportamental, e esse é o Papo de Adulto. Um espaço para um café, conversas maduras, profundas e muitas vezes desconfortável, porque amadurecer emocionalmente nem sempre é agradável, mas quase sempre é necessário. Hoje eu quero conversar com você sobre um erro que faz muita gente entrar em relacionamentos que acabam gerando sofrimento. Nós crescemos ouvindo histórias e aprendendo que o mais importante é encontrar alguém que nos ame, mas quase ninguém nos ensina a procurar alguém que saiba amar. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Porque amar não significa necessariamente respeitar. Não significa necessariamente ter maturidade, né? Amar não significa saber construir um relacionamento saudável. Tem gente que ama e mesmo assim manipula, mesmo assim controla, né? Tem gente que ama e desrespeita limites, né? Que transforma qualquer conflito numa guerra. E é justamente aqui que muitas pessoas se confundem, porque elas usam o amor como justificativa para comportamentos que jamais deveriam ser justificados. Ah, mas ele me ama. Ah, mas ela me ama. Tudo bem. Mas essa pessoa respeita você? Essa pessoa sabe ouvir um não? Ela consegue lidar com frustração? Essa pessoa assume os próprios erros? Ela consegue conversar sem tentar vencer uma disputa? Porque relacionamento não é sustentado apenas por sentimentos. Relacionamentos são sustentados por comportamentos. Os sentimentos, eles aproximam, só que os comportamentos que constroem. E quando existe amor sem essa maturidade, o relacionamento vira um campo de batalha emocional. Quando existe amor sem respeito, o relacionamento se torna ali inseguro, instável, né? Quando existe o amor sem responsabilidade, o relacionamento se torna desgastante. Por isso que eu acredito que algumas observações são muito mais importantes do que se apenas aquela pessoa ama você, né? Você precisa observar se essa pessoa respeita limites, se ela consegue lidar com divergências, se ela sabe ouvir, né? Se essa pessoa consegue crescer, se ela assume responsabilidade pelas próprias atitudes. Porque caráter sustenta aquilo que sentimento sozinho não consegue sustentar. Aliás, se esse tipo de conversa faz sentido para você, aproveita para se inscrever aqui no canal. O objetivo do Papo de Adulto é justamente trazer reflexões para nos ajudar a enxergar aquilo que normalmente passa despercebido na nossa vida emocional. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já viveu uma situação em que alguém dizia que te amava, mas as atitudes dessa pessoa mostravam algo completamente diferente? Sem expor, me conta aqui nos comentários qual foi a maior diferença que você percebeu entre alguém dizer eu te amo e realmente demonstrar isso nas suas atitudes. Agora vamos tornar esse papo realmente de adulto? Tem uma parte aqui dessa conversa que talvez seja mais difícil, porque até aqui provavelmente você pensou em alguém. Talvez algum relacionamento antigo, alguém que te machucou, talvez até alguém com quem você esteja se relacionando hoje. Enquanto eu falava sobre respeito, enquanto eu falava sobre limites, sobre maturidade, você provavelmente estava pensando em outra pessoa. Mas eu quero mudar a direção dessa conversa por alguns minutos. E eu quero que você reflita com sinceridade, tá?
Você faz tudo aquilo que exige dos outros? Você sabe respeitar limites? Sabe ouvir um não sem transformar isso em ressentimento? Você sabe lidar com frustração quando as coisas não acontecem ali da forma como você gostaria que acontecesse? Você sabe reconhecer o seu erro sem você criar ali várias justificativas para ter cometido? Você sabe conversar sem manipular? Você sabe amar de forma madura? Porque sim, é muito fácil transformar qualquer conversa sobre relacionamento numa lista de erro que os outros cometeram, né? É difícil transformar essa conversa aqui em um espelho. E talvez você tenha identificado pessoas que amaram você de forma inadequada, mas será que em algum momento você também não amou alguém de forma inadequada? Será que em algum momento você também não feriu limite? Não foi egoísta? Não agiu movido pela própria carência? Será que você não esperou do outro aquilo que você nem mesmo entregava? E eu não estou dizendo isso aqui, tá, para gerar culpa. Eu estou dizendo isso porque maturidade emocional começa quando a gente para de olhar apenas para o comportamento dos outros e começa a olhar para o nosso. Porque relacionamentos melhores não nascem apenas quando nós encontramos pessoas melhores. Relacionamentos melhores também nascem quando nos tornamos pessoas melhores. Então, se esse vídeo trouxe algum desconforto para você, talvez seja exatamente por isso que você precisava assisti-lo. Porque amadurecimento emocional raramente começa com perguntas e respostas confortáveis. Ele começa com perguntas honestas, né? E eu quero terminar deixando uma delas com você. Qual característica emocional você está tentando desenvolver dentro dos seus relacionamentos? Paciência, escuta, respeito, responsabilidade, presença. Me conta aqui nos comentários, eu vou ler. E lembre-se, não procure apenas amor. Procure maturidade, procure responsabilidade, procure respeito, procure caráter. Porque amor é fundamental. Mas sozinho ele não constrói um relacionamento saudável. É isso.